Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que está tirando o sono de muita gente. E não importa se a sua empresa fatura 50 mil ou 50 milhões por mês. São os juros e o endividamento da empresa. Com a Selic alta, há interferência na empresa, com o custo dos empréstimos, com o preço que paga ao fornecedor, com o comportamento do consumidor e principalmente com o seu caixa. E se você sente que está trabalhando mais, faturando mais, mas sobrando menos, pode apostar, a Selic tem um papel enorme nisso. Então, hoje eu vou te mostrar, de forma simples e direta, como a Selic afeta o seu negócio, por que isso acontece e o que você pode fazer para proteger a sua empresa. Eu sou o Vitor Maesta, sou contador, professor, consultor empresarial e um dos diretores do FC Group Contabilidade. E o que é a Selic? E por que ela importa? A Selic é uma taxa básica de juros da economia. É como se fosse o preço oficial do dinheiro no Brasil. Ela influencia empréstimos, financiamentos, cheque especial, cartão de crédito, investimentos e até o preço dos produtos no supermercado. Quando a Selic sobe, tudo fica mais caro. Quando a Selic cai, o crédito fica mais barato e a economia respira. E o porquê ela existe? Porque o Banco Central usa a Selic para controlar a inflação. Se a inflação sobe, o Banco Central aumenta a Selic para frear o consumo. Se a inflação cai, o Banco Central reduz a Selic para estimular a economia. Simples assim. Mas, para o empresário, o impacto é gigantesco. E como a Selic alta afeta o caixa da sua empresa? Crédito mais caro, capital de giro, antecipações de recebíveis, empréstimos bancários, tudo fica mais caro. Se antes você pegava dinheiro a 1% ao mês, agora pode estar pagando 2, 3 ou mais. E isso impacta diretamente o caixa da sua empresa. Dívidas existentes ficam mais pesadas. Se a sua empresa tem dívidas atreladas ao CDI ou à Selic, a parcela sobe automaticamente. E como se você tivesse um financiamento com uma parcela variável, e ela só aumenta. Então, assim, toda vez que a Selic sobe, você tem um impacto financeiro no caixa da sua empresa, principalmente se você tem endividamento com financiamentos e com empréstimos. Porque ao subir a Selic, provavelmente o custo do dinheiro para você sobe, o custo do seu empréstimo aumenta, o custo do seu financiamento e até mesmo a remuneração do capital próprio, do seu capital que você colocou na empresa. Porque se a Selic está mais alta, o juro está mais alto, quer dizer que o dinheiro que você coloca na empresa, você quer ter um retorno maior. O consumidor compra menos com a Selic alta. Com certeza, com juros mais altos, o consumidor pensa 2 vezes antes de parcelar. Isso reduz as suas vendas, aumenta o seu estoque e aperta o seu caixa. Investimentos são adiados. Expansão, reforma, contratação, compra de máquinas, tudo fica mais difícil. O custo do dinheiro é tão alto que muitas vezes projetos deixam de fazer sentido. Por quê? Ao você investir, muitas vezes não vai dar o retorno suficiente. É melhor você pegar o dinheiro, se estiver sobrando, e fazer um investimento de renda fixa do que muitas vezes comprar uma máquina e aumentar a sua produção. Pressão total no fluxo de caixa. Mais juros, mais despesas, igual a caixa exprimido. Ou até mesmo o caixa fica negativo, não tem dinheiro para pagar. E caixa exprimido é o primeiro passo para a inadimplência. É como se a Selic alta colocasse a empresa numa esteira que vai acelerando.
E se você não se prepara, ela te derruba. Estratégias para proteger o caixa. Renegociação inteligente. Troque dívidas caras por dívidas baratas. Não é fácil, eu sei, mas você tem que fazer essa negociação. Alongue o prazo das suas dívidas. Busque linhas subsidiadas e reestruture seus contratos. Ou seja, sente com o banco, sente com os seus fornecedores e tente renegociar as suas dívidas para melhorar o caixa, a saída de dinheiro da sua empresa. A regra é simples: juro alto não se enfrentam com coragem, e sim com estratégia. Gestão de estoque. Estoque parado é dinheiro parado, e dinheiro parado com Selic alta é prejuízo. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal que fala da gestão de estoque e quais os impactos o estoque faz com que o seu caixa diminua. Tá? Então assistam o vídeo, muito importante, né, fazer o controle adequado de estoque na empresa. Mas com a Selic alta, né, interfere, porque se o meu estoque está parado, se eu não consigo vender, né, sobrou estoque parado, eu tenho que pagar, né, esse estoque para o meu fornecedor e eu não estou conseguindo vender, eu não consigo girar. O que eu vou fazer? Muitas vezes eu preciso de capital de giro e aí eu vou buscar com terceiros, vou buscar do banco, na instituição financeira. Isso tem custo e com a Selic alta, esse custo é elevado para a minha empresa. E isso corrói a margem de lucro da empresa. Revisão de preços. Não dá para segurar preços eternamente, mas também não dá para assustar o cliente. Faça ajustes graduais, com comunicação clara, mostre o valor, não só preço. Lógico, é muito difícil muitas vezes aumentar preço, principalmente, né, numa economia onde o consumo está reduzido. Mas não tem como. Se está tendo impacto, né, nos seus custos, né, na formação do seu preço, você tem que repassar esses preços ao consumidor. E se o custo do dinheiro para poder fazer a movimentação da sua empresa, o seu custo financeiro está mais alto, né, você também tem que repassar parte desse custo financeiro aos seus clientes. Não tem como. Se você não fizer isso, a sua margem de lucro vai diminuir ou até mesmo vai te gerar prejuízo. Redução de custos. Aqui não é cortar por cortar, é cortar de forma inteligente. Renegociar contratos, automatizar processos, eliminar desperdícios, revisar despesas invisíveis na sua empresa. Investimentos financeiros. Sim. Mas nós estamos falando de endividamento, de reduções, né? O que tem a ver isso com investimentos financeiros? Até em crise, dá para ganhar dinheiro. Com Selic alta, renda fixa rende muito bem. Crie uma reserva de oportunidade para aproveitar momentos estratégicos na sua empresa. Sempre tem que ter dinheiro no caixa. Empresa sem dinheiro não consegue fomentar os seus negócios e aproveitar as oportunidades que normalmente uma crise, um juro alto oferece. Principalmente quando a gente fala em tentar algumas compras à vista, entre outros detalhes aí que você pode conseguir na empresa. Agora, vamos falar de algo que muitos empresários evitam. Como melhorar o endividamento? Mas existe isso? Como melhorar o endividamento? Sim, né? Renegociação estruturada. Que é isso? Né? Eu vou pegar, eu tenho uma dívida hoje que eu parcelei em 24 parcelas, paguei 4, falta 20. Eu consigo pegar essa dívida, renegociar ela e em vez de pagar em 20 parcelas, eu passar para 36, para 48, para 60 vezes. Isso vai diluir a prestação no meu fluxo de caixa e a saída vai ser menor. Mas se eu aumentar minha dívida, muitas vezes eu também aumento o custo dessa dívida, porque ao alongar a dívida, muitas vezes o juro fica mais caro. É isso que eu tenho que renegociar. Eu tenho que aumentar o prazo e manter a mesma taxa de juro. Gestão de custos e despesas. Mapeamento total das dívidas. Eu tenho que pegar na minha empresa e pegar todas as dívidas que eu tenho, mapear quanto que eu estou pagando de parcela, qual que é o juro dessa parcela, quais são as taxas de juros que a minha empresa tem. Ao fazer isso, eu consigo enxergar,
né, o quanto de dinheiro vai sair da minha empresa todo mês. Lembrando, é lógico, a minha empresa eu tenho que ter lá a minha venda, da minha venda tirar meus custos, dos meus custos tirar as minhas despesas e eu chego no quê? No meu lucro operacional, que é o lucro que a operação da empresa gera. Esse lucro operacional tem que dar para mim pagar o quê? O custo financeiro e o imposto de renda e a contribuição social, ok? Para gerar o lucro líquido. Então, se eu gero lucro operacional e o meu custo financeiro está sendo maior que o meu lucro operacional, a minha empresa, o quê? Operacionalmente ela é viável, mas eu causei um endividamento muitas vezes tão grande na empresa que não estou conseguindo pagar os juros das minhas dívidas. Vender ativos ociosos, ou seja, se eu tiver bens parados na minha empresa, eu tenho que tentar me dispor deles para fazer entradas no meu caixa e diminuir meu endividamento. Aumentar o fluxo de caixa. Como que eu aumento o fluxo de caixa? Para aumentar o fluxo de caixa da minha empresa, ou eu mexo no meu ciclo financeiro, ou seja, o tempo em que eu pago e o tempo em que eu recebo dos meus clientes. Pago meus fornecedores e recebo dos meus clientes. Normalmente o que eu tenho que fazer? Alongar o pagamento a fornecedores e diminuir, né, o recebimento dos meus clientes. Com isso eu mexo no meu ciclo financeiro e eu consigo aumentar fluxo de caixa. Além disso, criar uma margem de lucro maior. Porque quanto mais lucro eu tenho na minha empresa, mais eu consigo fazer uma geração de caixa. É lógico, né? Lucro não é caixa, mas toda empresa que tem lucro, ela gera caixa. E quanto mais eu aumento o meu lucro, mais eu vou aumentar o meu fluxo de caixa. Frear investimentos. Essa é uma parte, às vezes, difícil para o empresário, né? Eu estou com um endividamento já grande. Ah, mas eu preciso comprar tal máquina. Ah, mas eu preciso melhorar isso. Ah, eu preciso construir mais uma área na minha empresa. Opa, peraí. Põe o pé no freio. Primeiro vamos resolver os problemas que eu já tenho. Vamos ver o meu fluxo de caixa. Eu consigo gerar lucro suficiente para pagar o endividamento que eu tenho e mais esse que eu vou criar? Ah, mas eu fiz um projeto e esse projeto, se eu comprar a máquina financiada, a máquina se paga em 3 anos. Ok, mas em 3 anos, muitas vezes eu vou parcelar a máquina em 12 vezes. Não cabe dentro do meu fluxo de caixa agora, mesmo que essa máquina se pague. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Não estou falando para o empresário não investir. Ao contrário, a empresa tem que investir. Mas ela tem que investir quando ela tem dinheiro, crédito, que faça com que ela pague esse investimento. E que a parcela, né, gerada por esse investimento, né, consiga ser suprida pelo fluxo de caixa gerado pela empresa. Se não acontecer isso, ela vai aumentar o seu endividamento, aumentar o custo da sua dívida e ficar sem dinheiro para pagar. E aí muitas vezes ocorre, como está tendo muitas empresas, né, aí pedindo recuperação extrajudicial ou recuperação judicial, justamente para tentar acertar o fluxo de caixa, né, e conseguir sobreviver no mercado. E por último, planeje e controle a sua empresa. Trace um orçamento da sua empresa. Projete a sua empresa para o próximo ano, para 1, para 2, para 3 anos. Projete o seu fluxo de caixa para 1, 2, 3 anos. Projete a DRE da sua empresa para 1, 2, 3 anos. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Procure um profissional no mercado. Um bom contador, um bom escritório de contabilidade consegue gerar essas informações para você. Uma boa consultoria de mercado, consultoria de planejamento estratégico, de custos, consegue fazer esse planejamento para você e te ajuda no orçamento. Então, como falamos no vídeo, a Selic alta não precisa ser uma sentença de morte na sua empresa. Com estratégia, disciplina e visão, dá para atravessar esse momento e até aproveitar oportunidades que só aparecem em cenários de altos juros ou em cenários de crises. Controle tudo o que acontece dentro da sua empresa. Planeje, orce. Busque um profissional para te ajudar se você não conseguir. E lembre-se, empresa forte não é a que fatura mais, é a que gera mais caixa.
Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com um amigo esse vídeo. E comenta aqui embaixo qual tema você quer que eu grave para os próximos vídeos. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.